Olá, meu nome é Júlia, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo e hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre a análise dos casos notificados de violência no estado do Espírito Santo no período entre 2011 e 2018, voltada para a violência recorrente contra pessoas com deficiência. Eu vou iniciar definindo o que seria violência de repetição ou recorrente. Ela é caracterizada por um padrão entre vítima e violentador que sofre reincidência, seja o autoprovocado ou interpessoal, abrangendo fatores físicos ou psicológicos, ou seja, a violência que se repete, que ocorre mais de uma vez, em quadros característicos. Esse grupo de pessoas com deficiência representa aproximadamente 15% da população total mundial e também a população mais suscetível a vivenciar violências quando comparada a pessoas sem esse agravo. A literatura aponta que esse grupo tem 50% mais incidência de violência de repetição comparada a essas pessoas sem um agravo. E alguns fatores que explicariam o aumento de risco dessa violência, ou seja, o que deixaria a pessoa com deficiência mais vulnerável a sofrer violência de repetição. Alguns dos fatores são necessidade do aumento de cuidados a longo prazo, ou seja, o agravo de algumas condições, a condição em que a pessoa com deficiência precisa de cuidados especiais, percepção do agressor de baixa probabilidade de ser descoberto, ou seja, um agressor acobertado pela família, ou um agressor que realize opressão, né, contra essa vítima, opressão verbal, ameaças, dificuldade enfrentada pela vítima em fazer que os outros acreditem em suas queixas, baixa condição dessas pessoas de verbalizar os seus sentimentos, suas condições, pouco conhecimento da vítima do que é considerado adequado ou não em termos de sexualidade, né, relacionada à violência sexual, valores e atitudes praticados por profissionais que são paralelos à concepção de inclusão, desconsiderando a capacidade de cada indivíduo, aquele tratamento que ele é igual para todas as pessoas com deficiências, sendo que as deficiências são diferentes, as pessoas têm dependências diferentes, né? E também a dependência econômica por parte da maioria das pessoas com deficiência. O objetivo do estudo foi identificar a frequência da recorrência dos casos de violência contra essas pessoas no estado do Espírito Santo nesse período e descrever os fatores de agravo a partir dos casos. Foi um estudo transversal dos casos notificados nos serviços de saúde capixabas. Os dados da pesquisa foram extraídos do Banco de Dados do Sistema de Informação e Agravos de Notificação, SINAM, no estado do Espírito Santo, e disponibilizados pela Secretaria do Estado da Saúde, a SESA. Importante apontar a portaria de número 104 do Ministério da Saúde de 2011, que coloca a violência como um agravo de saúde pública, colocando obrigatoriedade na notificação compulsória nos casos de violência em todos os serviços de saúde. A partir disso, as nossas variáveis independentes foram sobre a característica da vítima, o sexo, masculino e feminino, faixa etária 0 a 9 anos, 10 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos e mais, raça cor branca, preta, parda, zona de residência urbana, periurbana, rural, características do agressor, faixa etária 0 a 24 anos, 25 anos ou mais, sexo masculino ou feminino, vínculo familiar, vínculo no caso, familiar conhecido e desconhecido em relação à vítima, suspeita de álcool, sim ou não, número de envolvidos 1, 2 ou mais, características do evento em relação à localidade, residência da vítima, via pública ou outros, e se ocorreu o encaminhamento a partir do caso, sim ou não. Os resultados em relação às características da vítima foram predominantemente do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 59 anos, da raça preta, parda. Há características dos agressores: sexo masculino, que possui vínculo familiar com a vítima, sem suspeita de álcool durante o evento, e características do evento, que foi predominantemente na residência da vítima, 83,2%. Ou seja, essas violências de repetição se repetiram em vítimas do sexo feminino por agressores familiares dentro da residência da vítima. Após realizar a análise ajustada da violência de repetição praticada contra essas pessoas, observou que o sexo feminino tem 17% mais frequência desse evento do que o sexo masculino, e que os idosos também são vítimas prevalentes que sofreram violência de repetição. Quanto ao local de recorrência, esse agravo se repetiu 47% mais vezes na residência da vítima, configurando violência doméstica contra pessoas com deficiência de repetição.
7 em cada 10 casos de violência contra a pessoa com deficiência apresentavam caráter de repetição. Ou seja, da totalidade de casos notificados, 70% dos casos sofreram repetição, e esse resultado é superior a outros grupos também vulneráveis à violência, como crianças e idosos, demonstrando o quanto essas pessoas com deficiência estão entre aqueles mais vulneráveis de permanecer no ciclo de violência. A literatura concorda com o achado de que mulheres idosas portadores de deficiências são mais vulneráveis a sofrer violência dentro do grupo de pessoas com deficiência, e o local de ocorrência, que é 47% maior de incidência na residência da vítima, concorda com a nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que analisa os dados de saúde pública no território brasileiro e observou que a violência doméstica apresenta relevância predominante na maioria dos casos contra a violência contra a pessoa com deficiência. A literatura também destaca que a maioria, e concorda, que a maioria das denúncias realizadas contra a violência contra a pessoa com deficiência foi caracterizada principalmente de agressores que deveriam prestar sistema de apoio contra a favor dessa pessoa, né? Pessoas do sistema de apoio, ou seja, familiares, em busca de entender o que excitaria a violência nesse grupo. Encontramos alguns fatores, como, por exemplo, a dificuldade de reconhecimento de alguns tipos de violência no ponto de vista da vítima, principalmente aquelas violências que não são físicas, como a psicológica, a verbal, e a falta de informação, estresse do cuidador familiar, necessidade de cuidados especiais e contínuos, e o excesso de tarefas atribuídas ao cuidador familiar, ou seja, a violência de recorrência está diretamente relacionada com o cuidador e o peso, a carga que esse cuidador carrega dentro da realidade dessa pessoa. Além do constante convívio característico dessa pessoa no mesmo ciclo familiar, quando essa pessoa da família, o ciclo entre as pessoas fica mais difícil de se afastar, né, de evitar que essa violência se repita. E a cumplicidade dos membros da família, que também influencia quando eles omitem denunciar, tendo noção, tendo consciência de qual é o membro da família que realiza, sabendo dos casos, de como isso acontece, a omissão da parte do resto da família é um fator agravante nesse caso. Em relação às intervenções nos quadros de violência, os profissionais de saúde são um ponto crucial na comunicação desses indivíduos de vulnerabilidade, destacando novamente a obrigatoriedade da notificação do caso de suspeita de violência por esses profissionais, sendo uma ferramenta primordial não somente para a vigilância epidemiológica, mas também para a formulação de políticas públicas de prevenção e intervenção na defesa desse grupo de pessoas vulneráveis à violência de repetição. A nossa conclusão foi que os dados expressavam uma elevada frequência de violência de repetição vivenciada por esse grupo e que as características da vítima agressor e da ocorrência do evento podem tornar essa pessoa com deficiência ainda mais vulnerável à repetibilidade da violência. Ou seja, as características da vivência da vítima do evento e do agressor influenciam diretamente na vulnerabilidade de repetição dessas pessoas com deficiência sofrerem violência. Os profissionais de saúde devem estar capacitados no atendimento dessas vítimas, estando sempre em alerta nos riscos e sintomas, não somente os físicos, mas também, como, por exemplo, sinais de estresse, sobrecarga do cuidador, o estado emocional do paciente, além de realizar orientação a respeito de diferentes canais de denúncia contra a pessoa com deficiência. Novamente, a notificação no caso de suspeita de violência é essencial no enfrentamento desse agravo, contribuindo para a inserção dessa vítima no sistema de proteção e também para reduzindo a probabilidade de repetição desse abuso, para que assim essa pessoa com deficiência seja protegida por meio do sistema para que a violência de repetição não ocorra novamente. Aqui eu encerro a minha apresentação, eu agradeço e agora eu vou mostrar as referências. Muito obrigada.